Fala galera, Dizascope, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui junto com meu amigo Arthur Marques. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? E aí, Edu? Bom dia. Bom dia. Mais um dia nós vamos responder algumas perguntas para vocês aqui. O Arthur vai dar voz a vocês. Como é que funciona? Toda terça-feira a gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e a gente pega algumas das questões que vocês trouxeram para a gente trocar uma ideia aqui. Então pega esse link, mano, manda para geral. Se você tá aí, curte esse vídeo, tá? Curte o vídeo que o YouTube libera mais. Deixa um comentário também se você tá vendo gravado aí. E também eu queria te pedir, se inscreve no canal. Ó, ficar assistindo o vídeo dos outros sem se inscrever beira o crime ali, viu? Não é não, Tô? É verdade. Então, meu irmão, se inscreve aí no canal para você receber tudo que a gente produz. Vitor Lima falou assim: por que é tão difícil voltar a queimar como no início? Vitor Lima, muito bom. Esse queimar, Vitor, está muito relacionado a um encontro com o Evangelho e com o amor violento do Pai, ok? Então, esse queimar está relacionado a isso. Então, eu vou usar o exemplo que você está dando, né? Com uma das igrejas em que Jesus manda uma carta, né? Que é a primeira, a igreja aos Efésios, né? A igreja de Éfeso. A orientação do Senhor para eles é: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E o que aconteceu ali? Né? O que aconteceu é que, quando você tem um encontro com Jesus, você começa a ser transformado. Ele começa a alterar a sua vida. E, de repente, ele começa a alterar a sua família, o seu estilo de vida. Ele começa a alterar a forma que você gasta o seu dinheiro. Ele começa a alterar os amigos que você considerava amigos. Ele coloca outro ciclo social para você. Você já não frequenta os mesmos lugares. E aí, existe uma tentação. Existe uma tentação de tudo isso de maravilhoso que está sendo construído ao seu redor se tornar o seu novo ídolo. Então você abandonou o ídolo do dinheiro lá, você abandonou o ídolo da imoralidade, você abandonou a forma fácil e ilegal de ganhar recursos. Então, não sei, você abandonou esse outro estilo de vida e agora você abraçou um novo. E, de repente, Cristo já não é mais suficiente e você está apegado a todos esses bons resultados do relacionamento com Cristo. A toda a sua moralidade, a sua família estruturada e a sua igreja que você frequenta e as coisas legais que você faz diariamente. E, de repente, você começa a esquecer que tudo isso é resultado da graça e do Evangelho e começa a achar que é resultado do seu mérito. E aí a gente para de queimar. Porque esse queimar está relacionado a eu ter essa clareza da dívida que eu tinha. E ele pagou essa dívida, mas na verdade é a dívida que eu tenho. Então o Evangelho não é assunto para a classe dos primeiros membros, dos primeiros passos. Quando você aceita Jesus, Evangelho é assunto para o resto da sua existência. Pro resto da sua vida. Você quer voltar a queimar? Revisite o Evangelho. Saiba quão condenado nós estamos por causa do nosso pecado. Eu não sei você, mas eu ainda estou nessa carne e ainda sou merecedor da ira. E ele continua sendo bom, gracioso, misericordioso. A misericórdia dele se renovou sobre nós nessa manhã, mano. Eu e você acordamos porque ele é misericordioso, não por causa dos nossos méritos. Então não deixe se enganar pelas coisas ao seu redor que são boas e que estão acontecendo agora e que dão a impressão que esse sistema já te sustenta. Não, ele continua nos sustentando. Então o momento em que a gente tem um lapso e se esquece do Evangelho, a gente começa a esfriar. Então aquela igreja estava flertando ou estava vivendo religiosidade. Eles diziam: sou bom, sou rico, não preciso de nada. E Jesus está falando: você não entendeu ainda que você continua pobre, cego, nu? Você não entendeu ainda que você continua do mesmo jeito? É que isso que está te cobrindo e que se dá impressão de rico tal, é a minha graça, só que eu te dei de graça, então não há mérito nisso. Então eles vão voltar para o primeiro amor.
para aquele lugar de ter clareza, que nós somos completamente dependentes do Senhor. Eu vejo que bastante gente fala sobre, né, essa questão de voltar ao primeiro amor ou voltar a queimar como antes, no início e tal. Sim. Mas aí eu queria saber também a sua opinião em relação a isso aqui, que eu acho que pode abençoar a galera. Você não acha também que tem toda uma questão de consciência, maturidade e uma parte também um pouco mais emocional? No sentido de que quando a gente continua nessa caminhada, a gente entende o evangelho, a gente se torna mais consciente, amadurece. Algumas coisas que nos emocionavam mais param de nos emocionar e talvez a gente sente falta dessa emoção, mas a gente não percebe o tanto que também a gente já está construindo com Jesus. O que você olha disso? Assim? Não, faz total sentido, né? Porque muitas vezes, e a gente poderia ter começado a pergunta, né? E a gente sempre faz isso, mas eu não fiz nessa, né? O que é queimar? Né? Se você está falando de uma intensidade no seu relacionamento com Jesus, sim, é essa a resposta que eu dei. Se você está falando de um sentir aqui dentro, um frio na barriga, uma vontade de chorar e tal, aí sim é isso que você está falando, porque de fato nós iremos amadurecer, entendeu? De fato, talvez o Pedro naquele primeiro dia chorou aos pés de Jesus quando ele chama ele, eu não sou homem digno e tal, mas provavelmente ele não chorava todos os dias, entendeu? Com Jesus, porque depois é um chamado e, cara, vai morrer por mim. Então, vai ter esse amadurecer. Daria até pra gente usar o exemplo do apaixonar-se e o amar, né? Num casal, né? Então, eles começam apaixonados e que, na verdade, tem a ver até com um sentimento egoísta, a paixão, porque você diz que está apaixonado pelo outro, mas, na verdade, você está apaixonado pela sensação que o outro te dá, né? Então, tem a ver com um sentimento egoísta. E aí, depois que essa paixão passa, o que sustenta aquela relação é o amor sacrificial de entrega. É mais a convicção da aliança que vai sustentar do que um sentimento. Então, de fato, é isso. Eu acredito que existe um lugar de maturidade no seu relacionamento com Deus, que vai ficar sempre nesse lugar de muito obrigado. Eu entendo que ainda hoje é graça, que a gente continua, que o Senhor continua sendo bom e misericordioso e tal, mas agora eu também tenho responsabilidades ao meu redor, que o Senhor está me apontando, então com certeza muda, né? Entendi. A Núbia perguntou, todo cristão deve cursar teologia? Uou, perguntaça, hein, Núbia? Muito bom essa pergunta. Eu gosto de todas, né? É porque o Arthur está selecionando muito bem. Todo cristão deve cursar teologia. Todo cristão é um teólogo. Porque o que é teologia? É estudo sobre Deus. Então, é a gente ter conhecimento sobre quem é o Senhor. Então, de fato, todo cristão é um teólogo. A questão é que tem teólogo ruim, tem teólogo bom. Tem teólogo que estudou ou não estudou e tem definições mentirosas sobre Deus, e tem teólogo que tem definições corretas e bíblicas sobre Deus. Então, todo cristão é um teólogo, ok? A pergunta é se você tem uma boa teologia, ou seja, uma teologia bíblica com definições bíblicas de quem é Deus. Sabe qual é a coisa mais importante sobre nós? O que nós pensamos sobre Deus. Isso nos define. Isso nos define. Aquilo que você pensa sobre Deus te define. Tem uma parábola, né, que é a parábola dos talentos e a parábola das minas. Acontece algo fenomenal. O Senhor, e está representando Deus, entrega talentos, né, e minas para os seus servos, e eles, aquilo é quantia de dinheiro, né, e fala, negociem que eu vou voltar, falando sobre a volta de Jesus. E aí diz que quando ele volta, 2 trabalharam, multiplicaram, e ele fala, servo bom e fiel. E o último enterrou o talento. Enterrou, guardou a mina. E aí, Jesus fala que esse último diz assim para ele, eu sabia que você era um homem severo e mau, por isso que eu enterrei. Então, repara, o estilo de vida dele, a infidelidade dele está ligado a uma distorção que ele tinha sobre quem é Deus. Então, se você não tem clareza de quem é Deus, você vai viver uma vida distorcida, entendeu? Deus. Então, sim, todo cristão deve saber teologia. Agora, a sua pergunta é, todo cristão tem que entrar num curso formal de teologia e ter um diploma? Não.
Não, por quê? Porque muitas das coisas que são estudadas ali para te dar uma base para se tornar alguém que vai ensinar, que vai, de alguma forma, trabalhar de forma mais integral com isso e que vai se dedicar a esse dom de mestre. E nem todos têm o dom de mestre. Agora, todo cristão deve saber teologia no sentido de ser alguém que sabe interpretar as Escrituras, sabe ler a Bíblia, sabe ler por si só e comer daquilo ali com os princípios de interpretação, né? Então, sim, todo cristão deveria saber teologia para conhecer mais e mais ao Senhor, ok? Mas não, nem todo cristão precisa ser um perito nos termos teológicos que é necessário para aquele que vai ensinar, né? Exatamente. Cara, essa sua resposta é muito boa porque ela me ajudou demais numa vez, né? Abrindo pra galera aqui, porque eu sei lá, teve uma época atrás assim, que eu tava talvez o coração um pouco rebelde em relação a isso, assim, né? A teologia e a galera que só fala disso e tal. E aí, em algum momento, eu falei alguma coisa nessa linha do meu pensamento que estava errado e você me deu essa resposta. Sim. E aí eu comecei a observar a minha vida, né? E como realmente isso é tão fundamental para nós. Pensar a respeito de Deus, conhecer a Deus, estudar a Deus. E como, na verdade, a culpa não estava nas pessoas que eu estava achando. A culpa estava dentro de mim, que eu estava tendo uma visão distorcida da importância do que é conhecer a Deus dessa forma, entende? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que vai para a linha do pensamento que eu tinha antes. E tipo assim, não, isso não vale de nada, porque o que vale é você ter intimidade com Deus, o que vale é você só buscar a Deus em oração e tal. E sim, isso é importante, não deixa de ser importante, mas o outro lado é tão importante quanto, né? Sim, e aí eu tava falhando nisso e essa resposta que você já tinha me dado ela antes, né? E isso, cara, abriu meus olhos assim de uma forma absurda. E isso vem da nossa arrogância, né? Paulo vai falar, tem vários dons, né, na igreja e ele usa o exemplo do corpo de Cristo. Ele fala, pode o olfato dizer para a orelha, não precisamos de você, o olho dizer para a boca, não precisamos de você. Não, faz a sua função com maestria, né? Olho, veja, mas saiba que você depende da boca para comunicar que está vindo um cachorro morder a gente, entendeu? Então, tudo é muito importante. Então, esse lance. Cara, você nasceu com um dom de mestre, por exemplo, cara, estuda profundo. Mas chega para alguém que tem um dom profético e fala, nós precisamos de você. Você nasceu com um dom profético, cara, vai fundo, mas chega para um teólogo e cara, nós precisamos de você. Esse é o desafio da humildade, né? Da humildade. E esse corpo saudável, né? Tem que ser. Muito legal. Muito bom. Bora. A Cacá Braga, o Cacá Braga, falou assim, o que significa viver em santidade e como ser santo? A palavra santo significa separado, ok? Se você pegar o santo, a palavra santo no Antigo Testamento, Kadosh, até tinha uma banda, né? E ele tinha uma música, né? Kadosh quer dizer santo, Kadosh quer dizer separado, né? Então, quando você fala assim, por exemplo, de um objeto, né, no templo, você vai ver alguns textos que dizia que os objetos do templo eram santos. Então, do que ele estava falando? Porque a gente tem uma ideia do santo como perfeito, que não erra e não tem defeito nenhum. Então, nesse aspecto, ninguém seria santo e nem o objeto do templo, porque se você pegasse a taça lá do templo, a bacia, os objetos do templo, ele sim não seria completamente simétrico, completamente perfeito. Se ele tivesse uma lasquinha aqui, ele não estava deixando de ser santo. Por quê? Porque santo não é perfeito, sem absolutamente nenhum defeito. Não. Quando você pensa em Deus, sim. Isso é a definição de santo para Deus. Mas quando fala da criatura, não. Então, o que é esse santo? Por que aquele objeto era santo? Porque ele foi separado para uso exclusivo de Deus. Então, apesar de seus defeitos, de não ser completamente simétrico, de não ser do material mais caro do universo, né? Podia ter coisas mais valiosas por aí, ele foi separado para uso exclusivo de Deus. Então, posso pegar para beber água? Não. Isso aqui foi feito para aquilo que o Senhor quer. Mas eu posso pegar para levar ali? Não. Isso aqui... Então, o que é ser santo? Qual que é a questão da igreja? É que nós fomos separados. E aí Paulo vai definir assim em Coríntios, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória
de Deus. Ele está dizendo, você pega a sua vida e separa e diz, eu existo para a glória de Deus, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades. Eu vou entregar tudo isso para a glória de Deus. É claro que a gente, nesse caminho, quer vencer cada defeito, cada dificuldade, cada pecado que a gente observa em nós, porque com o caminhar com Cristo vai sendo revelado, a luz vai vindo, você vai vendo mais coisa. É muito louco, porque às vezes você pensa que no começo você é ruim, mas às vezes lá no meio e lá no fim você é pior ainda, porque mais luz é jogada, você vai vendo mais coisas que você nem enxergava. E aí, mesmo assim, você fala, eu fui escolhido pelo Senhor para ser separado para uso exclusivo dele, ok? Agora, como é que a gente começa a andar em santidade? Então, com essa consciência que você é dele, você vive para ele, a sua vida é dele, e contemplação. Então, quanto mais eu vejo o santo, mais eu me torno santo. Quanto mais eu vejo o santo, mais eu me torno santo. Então, muito dos nossos pecados, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, vieram também de observar ao nosso redor aquilo acontecendo. A gente aprendeu muita coisa. Então, como é que faz se eu tinha um pai irado que batia e, de repente, eu começo a flertar com a ira, com a violência? Como é que faz? É só falar, não vou mais fazer isso? Não, eu preciso contemplar o manso. Eu preciso agora ter os meus olhos no meu novo pai. Ter os meus olhos no meu novo Senhor. Então, quando eu vou para as Escrituras e eu começo a ler sobre Jesus, eu começo a meditar sobre Jesus, peraí. Eles colocaram uma coroa de espinho, cuspiram na cara dele e ele não revidou? Peraí, deixa eu contemplar essa cena. E de repente aquilo começa a se tornar mais abundante, mais forte, mais relevante para mim do que a cena do meu pai saindo do carro e batendo em alguém no trânsito, ok? No meu caso nunca aconteceu, né? Para deixar claro, não estou dando um exemplo do meu pai, não aconteceu isso, graças a Deus, na minha vida, mas talvez aconteceu isso com você, e aí você precisa substituir essa cena por uma nova contemplação agora, porque você nasceu de novo, você tem outro pai. Então, eu diria que a resposta é o devocional, mas nesse sentido de você contemplar o Senhor no seu tempo com Ele, diariamente você vai vendo isso sendo transformado. É, muito legal. E uma coisa que a gente sempre ensina também, né, que é uma forma nossa também de passar essa parte, é que essa santificação ela acontece de duas formas, né? Através do Espírito, né, que ele nos ajuda a ter esse Cristo formado, essa santidade formada, e também a vida da igreja, né? É onde a gente pode contemplar o Cristo, que é isso que nós estamos conversando aqui, na vida de outros irmãos e ir também aprendendo com eles. Então, o discipulado, a vida da igreja também vai fazer com que a gente consiga olhar para as outras pessoas e começar a contemplar, a ver coisas diferentes do que nós aprendemos, que é exatamente o exemplo que o Douglas deu, e isso também vai nos santificando, vai nos limpando e fazendo com que a gente consiga ver Cristo, né? Muito bom. Então, adicionado essa vida devocional, contemplativa, discipulado. Igreja, vida de igreja real, entrando um na vida do outro. Ele diz assim, eu tenho 1 ano de cristão e já quero me envolver com o ministério. Você acha que está cedo? Uou, boa pergunta, hein, Júnior? Gostei dessa pergunta. Tenho 1 ano de ministério e eu quero me envolver... Eu tenho 1 ano de cristão, né? De convertido, isso. E eu quero me envolver com o ministério. Tá cedo ainda? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu diria sim e não. Depende do que você chama de ministério. Porque a palavra ministério, o significado dela é servir. Sim. Então, de acordo com isso, não. Né? Todo cristão que nasceu de novo, ele é chamado ao ministério, porque você é batizado para dentro do corpo de Cristo, você é um membro. Você é da família de Deus, agora você tem uma responsabilidade como família de Deus. Você é a morada do Espírito, então você tem uma responsabilidade. Então, não. Eu acho que todo mundo que se converteu é chamado ao ministério, ao servir, ok? Isso aonde você estiver. Então, você é um advogado, agora você é um advogado que tem o Senhor Jesus como seu mestre, seu Senhor. Então, você vai viver
o ministério. Ah, eu sou um médico, você vai ser chamado a isso. Eu sou uma secretária, uma manicure, uma cabeleireira. Não importa, você agora serve a Jesus com o seu trabalho, com o seu serviço. Então, de acordo com essa definição de ministério, não. Tá? Sim, você já pode começar a servir. Não está muito cedo para você servir. Agora, se você está falando de posições de liderança, aí sim, está cedo. Por quê? A Bíblia diz para nós não impormos as mãos sobre um neófito, para que ele não caia em tentação, para que ele não seja prejudicado. Tá? Há uma pressão muito grande na posição de liderança, porque de fato você está assumindo um lugar que é de padrão dos fiéis. O Wes, deu uma diminuída aqui no fone? Só para não estourar. Ah, tá bom. Mas aumente só um pouquinho meu fone para mim, por favor, para eu me ouvir aqui. Então, esse lugar de padrão dos fiéis é um peso, é um lugar assim, de responsabilidade e que não deve ser colocado para um neófito, alguém que está novo na fé, né? Tá baixo para mim. Perdão. Som. Melhorou. Agora foi. Beleza. A galera tá me ouvindo bem aí? Tudo certo? Beleza? Então, eu acho que para essa questão, sim. E a posição de liderança no ministério, né? Ela requer ensino. Ela requer você guiar outras pessoas. E aí você provavelmente ainda não está preparado, tendo aprendido bastante para assumir esse lugar. Então, é um lugar de maturidade e, de fato, maturidade ela só vem com o tempo. O tempo não é uma certeza de maturidade. Sim. Pessoas podem ter muitos anos aí de caminhada na igreja e não serem maduras, mas, de fato, é necessário tempo para a maturidade aí. Então, sim e não. Concordo com isso aí. Até porque a gente acaba tendo também... a gente já viu, né? Em algumas situações de pessoas novas convertidas que se envolveram em algumas questões de liderança e acabaram frustradas, sim, feridas, e isso não é legal nem para ele nesse caso, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Diego Souza disse assim, ó, isso aqui é legal. Como manter o foco quando os resultados ministeriais não aparecem? Aí já é uma outra questão, né? Uhum. Diego, a gente tenta sempre não responder de forma simplista, né? Eu poderia falar para você, cara, mantenha firme e tal, mas é necessário a gente fazer uma pergunta: o que é resultado? Exato. Né? O que é resultado? E aí a gente não pode definir resultado da forma errada, ok? Eu diria para você assim, da forma mais rápida que eu poderia, utilizando esse tempo, a nossa mídia aqui, o resultado principal no ministério é se manter fiel, ok? É se manter fiel ao que o Senhor entregou para você fazer. Então, eu vou te dar o exemplo de alguns profetas. Alguns profetas receberam a palavra de Deus e já foi informado a eles: olha, você vai pregar, eu quero que você pregue essa palavra aqui, eu quero que você proclame essa profecia, e não vão te ouvir. Então, a gente poderia olhar na ótica humana e talvez até de muitos de nós líderes da igreja atual e falar: pô, fulano fracassou em seu ministério. Ele não está tendo resultado em seu ministério. E aqui que é o perigo. Por quê? Porque Isaías, Jeremias, por exemplo, que foram chamados para palavras muito duras, eles poderiam ser tentados a adaptar, então, o ministério, porque não está dando resultado. É falar: eu não vou mais profetizar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa afasta as pessoas. Então, o desafio é se manter fiel. Agora, de fato, nós não podemos usar a desculpa de se manter fiel quando verdadeiramente não está dando certo, não está correto o que a gente está fazendo. Então, pessoas estão se afastando, ninguém está se convertendo, ninguém está sendo batizado, tal, e a gente pode manter essa desculpa: não, estou sendo fiel, o povo que não quer. Então, é um lugar de análise, de reflexão, de comunhão com o Senhor constante para ter clareza. Eu estou sendo fiel ao que Deus está falando para mim? E aqui eu diria que a resposta é comunhão.
Comunhão com o Senhor, então eu estou ouvindo a voz de Deus, ok? Eu estou ouvindo a voz de Deus e a direção que Ele está me dando, mas também comunhão horizontal com os meus irmãos. Eu estou ouvindo as pessoas. Eu estou ouvindo as pessoas e estou vendo que, na verdade, elas estão rejeitando a palavra de Deus, elas não querem e elas vão permanecer fiel. Não, eu estou ouvindo as pessoas e, de fato, elas não estão compreendendo o que a gente está fazendo. A gente precisa adaptar a nossa comunicação. É como alguém no passado que decidiu manter a missa em latim. Não, vou permanecer fiel aqui, não, vamos fazer em latim. Ninguém está entendendo, ninguém está se convertendo. Ah, não, a culpa é do povo. Não. Aí a gente vai ter que realmente mudar a forma que a gente está fazendo para poder alcançar. Então, assim, comunhão com o Senhor constante, comunhão com as pessoas. Se for só com as pessoas, vai ser tentado agradar pessoas. E você vai, então, adaptar a mensagem. É o que a gente está vendo demais acontecendo, uma adaptação da mensagem para agradar o espírito da época, para adaptar, para todo mundo ficar feliz. Não faça isso, entendeu? E aí, mas a gente vê uma segunda coisa também, pessoas que têm comunhão com o Senhor, mas não querem andar com gente e já estão fazendo coisas que são irrelevantes para a nossa geração na sociedade. Bom, você falou aí de casamento. Uma dúvida que sempre chega aqui, uma pergunta, na verdade, que sempre chega, e hoje eu decidi fazer. Douglas, dê dica para quem deseja se casar cedo. Deseja se casar cedo. Assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com o desejar casar cedo ou o desejar casar depois, né? Por quê? Porque eu vou abrir uma parada. Eu liguei para o pastor Paulo Borges, né? Até comentei isso num dos podcasts. Liguei para o pastor Paulo Borges e aí eu falei assim para ele, pastor, precisando de um conselho. Você poderia me dar um conselho sobre tal assunto? Aí ele falou assim para mim, Douglas, eu não dou conselho, não. Então, tipo assim, Douglas, eu não dou dica, não. Ele falou assim para mim, a palavra conselho na Bíblia, ela não deveria ter plural, né? Conselhos, né? A palavra conselho, perdão, não deveria ter plural, conselhos. Ele falou, por quê? Porque na Bíblia, quando você vai ver o que é conselho, é a Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo formam o conselho. Entendeu? Então, para você sobre casamento, existe o conselho, que é ser guiado por Deus nessa decisão. E por isso que eu estou dizendo que é perigoso. Eu determinei, vou casar cedo. Por quê? Porque aí eu posso encontrar uma pessoa pelo caminho que não é a pessoa correta, mas eu determinei que vou casar cedo, então é essa aqui mesmo. Entendeu? Ou você pode dizer, não, eu vou casar só depois, cara. E tá aí a pessoa que o Senhor colocou no seu caminho, que teria tudo a ver com o propósito de Deus na sua vida, mas não, mas eu só depois da faculdade, eu fiz esse plano, tal. Então, a palavra de Deus diz, aquele que diz, amanhã faremos isso, depois de amanhã faremos aquilo, é tolo. A frase é, se Deus quiser, amanhã faremos isso. Se Deus quiser, depois de amanhã faremos aquilo. Porque é tolice nós achar que estamos no controle do que vamos fazer amanhã. Então, eu diria para você, primeiro, abra mão disso, de eu quero casar cedo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o conselho do Senhor. O conselho, quem que vai até o conselho do Senhor ouvir a voz dele e fazer a vontade dele? Agora, dito isso, de fato, hoje nós estamos vivendo muito mais pessoas querendo adiar essa decisão, jogar lá para frente, depois de eu ter me formado, ter minha casa, ter minha estabilidade financeira e tal, e eu não indico isso a ninguém. Por quê? Porque a questão do casamento é construir juntos. Eu e a Val casamos com 20 anos, né? Então nós casamos cedo. E foi maravilhoso construir junto. Entendeu? Foi maravilhoso, e está sendo maravilhoso, a gente ir lá e conquistar nosso sofá. Aí você fala, mano, nosso primeiro sofá, que louco, tal. E você sentar no seu sofá. É uma coisa doida na sua casa, alugada, mas é o seu sofá. E a sua TV muito que bom. Você ganhou lá dos padrinhos, gente. E a sua TV que você vai ver lá o seu negócio pela primeira vez, né? É a sua, não é do seu pai. Você não pegou o controle da mão do seu pai, é a sua TV. Então, isso é maravilhoso. E aí não tem nessa relação a minha TV, o meu apartamento, o meu carro. Porque tudo foi conquistado juntos, na luta, no suor dos dois ali, né? E eu acho que o casamento requer isso, essa construção juntos. Então, eu e a Val casamos, nós estávamos no meio da faculdade. Ela no meio da faculdade de nutrição, eu no meio da faculdade de psicologia. E nós, então,
nos formamos juntos. A Val, na verdade, na formatura estava grávida, barrigão lá, com a sua roupa de formatura. Eu me formei também no mesmo ano. Então, assim, foi maravilhoso essa construção. Tem os seus desafios? É lógico que tem os seus desafios, mas essa é a parada. É a gente viver esses desafios juntos, romper e vencer. Então, eu diria para você, não adie essa decisão, porque se o Senhor, o conselho do Senhor já está te direcionando a isso, a pessoa está aí, vocês se gostam, vocês se amam, tem tudo a ver, seus pais aprovam, a autoridade ao seu redor aprova. Mano, vai ser maravilhoso. Muito bom, cara, muito bom. É isso, meu amigo. É isso. Muito bom. Perguntas boas hoje, hein? Perguntas boas. Muito perguntas legais boas. as perguntas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, Tu. Valeu, galera. É nóis. Nós.